A paz do Senhor, tudo bem? Sou seu irmão Adriano do Luz, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, município do Amapá. Viemos aqui hoje, nessa oportunidade, para trazer aqui um resumo, da nossa lição de maturidade cristã. Estamos já na 7ª lição desse trimestre, Corpo, Alma e Espírito. Na lição de hoje, o tema é o seguinte: os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Sobre essa batalha, os pensamentos, ele forma toda uma arena para que aconteça decisões bem tomadas, positivas, ou decisões negativas. O pensamento é uma arena, ele é um local apropriado para que se você ali dentro dessa arena se tome as decisões. Nós vamos já ver durante todo esse resumo dessa lição, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro tópico da nossa lição, ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico, ele diz o seguinte: uma visão introdutória sobre os pensamentos. E nessa visão introdutória, nós vamos falar o seguinte: a experiência de Adão e Eva, os conceitos e origens e características de pensamentos. Esses 3 subtópicos, eles nos traz uma visão introdutória. Quer ver? Vamos lá. A experiência de Adão e Eva. Vejamos bem, porque nós estamos falando de antropologia, estudo do ser humano, né? Desde o princípio. Nós observamos que foi ali que a gente consegue identificar a personalidade do ser humano no princípio, ou seja, no Gênesis. Observamos que o ser humano, ele é fadado a erros e ele é alimentado por pensamentos, tá certo? Por exemplo, Eva, ela ouviu a voz lá da serpente, e essa audição, que ela teve, alimentou o pensamento dela. Então isso acaba que o ser humano também, ele é tragado por desejar coisas proibidas. Por exemplo, Deus disse: não, vocês não devem comer daquela fruta, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma coisa proibida para eles. Então a antropologia bíblica, esse nosso trimestre, ele é caracterizado por teologia sistemática, né? Porque na teologia nós temos a teologia bíblica e a teologia sistemática. Então essa teologia do corpo, alma e espírito é uma teologia sistemática, também, claro, que é extraída da própria Bíblia Sagrada. Segundo subtópico, conceitos e origens. Então, na verdade, os pensamentos, que são mesmo os pensamentos, sobre questão de conceito. Os pensamentos são processos mentais constituídos de lembranças, de reflexões, de informações, tá certo? De sentimentos, de sons, de imagens. Olha aí o que são os pensamentos. São os processos mentais. Você vai se lembrar de alguma coisa que você já viu, que você já ouviu, de alguma coisa que você sentiu o paladar, sentiu o olfato. Isso vai formatar os seus pensamentos de forma interna ou externa, né? E assim é o nosso pensamento. As características dos pensamentos. As características do ser humano podem construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos. São as imaginações, dos cenários que se possa acontecer na nossa mente. Isso é legal saber, porque o apóstolo Paulo, ele acabou escrevendo a esse respeito que nós devemos alimentar o nosso pensamento de coisas boas, não é? Isso foi o que o apóstolo Paulo falou. Inclusive o nosso textuário hoje, ele falou assim, Filipenses 4:8. O textuário disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá vendo? O apóstolo Paulo aos Filipenses escrevendo, ele escreveu isso, que a nossa mente deve estar ocupada naquilo que é coisa boa, naquilo que edifica, naquilo que fortalece, né, nas coisas de cima. É nisso para a gente pensar. Ou seja, lidar com cenários positivos, cenários bons, né? Eu estava dizendo assim, isso na igreja, se nós pensamos e cada vez mais alimentamos o batismo com o Espírito Santo na igreja do Senhor, então nós temos que falar muito sobre o batismo com o Espírito Santo, porque quanto mais nós vamos pensando naquele cenário, então o nosso pensamento ele fica aguçado naquela área. Mas se a gente começar só a falar em outras coisas e esquecer, por exemplo, nós somos pentecostais, esquecer sobre o batismo com o Espírito Santo, pouco você vai ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então é por aí assim que Paulo está escrevendo nas Filipenses, que nós devemos alimentar nossa mente, o nosso pensamento, pensar nas coisas que são agradáveis, que são boas, que são do alto, que são celestiais, e não nas coisas passageiras, coisas terrenas, coisas que não edificam. É isso? Sobre isso já terminamos aí essa parte introdutória, né? Uma visão introdutória sobre o pensamento. E agora nós vamos para o segundo tópico da lição, que é gestão dos pensamentos. Esse segundo tópico, ele se dividiu nessa de imperativo ético e espiritual, acima da técnica e recursos espirituais, e teve um quarto subtópico, Jerusalém e Betânia. O imperativo ético e espiritual, aqui essa epístola aos Filipenses, ela é repleta desses tópicos de pensamento, para falar exatamente sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, né? Foi aí que o apóstolo Paulo, como nós falamos agora há pouco, ele usou essa palavra tudo, olha aí, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, ó. Ele define essa palavra tudo, ó, ao uso do pronome tudo, isso é um pronome, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiros, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, tá vendo? Isso aqui, né, o imperativo ético e espiritual. Nós temos que, porque o apóstolo Paulo falou, nisso pensai. Esse verbo pensai, aí vem do verbo pensar, né? É o verbo pensar, ele sendo conjugado aí, falou para nós, vocês devem pensar, é isso que ele está dizendo. Nisso nós devemos pensar. É imperativo, ou seja, ele disse, eu gostaria que vocês pensassem nisso, eu gostaria que vocês pensassem naquilo, não. Ele disse, nisso pensai, ou seja, ele está dando uma ordem aqui na sua epístola, ele tá pegando já, falando uma coisa bem concreta para a igreja lá em Filipenses, né? Ele está trazendo um verbo no imperativo. E por isso a gestão de pensamento, ou seja, essa gestão de pensamento é que ele está dizendo, se você pensar nas coisas de cima, mas também começar a pensar também nas coisas de baixo, aí Jesus Cristo disse que nós não podemos agradar a dois senhores, porque se você agradar um, você desagrada o outro. No entanto, nós devemos pensar nas coisas de cima, que o apóstolo Paulo falou, que assim nós estamos agradando a um só Senhor. Não é verdade? Vamos pensar nas coisas do alto, nas coisas que são boas, que são amáveis, que são verdadeiras, que são edificantes, porque aí nós estamos servindo ao nosso Deus, tá certo? Segundo subtópico, acima da técnica. Aqui existe gestão de pensamento nas técnicas humanas. Gestão de pensamento, né? As pessoas dizem que, por exemplo, a questão de gestão financeira, às vezes, se você não souber o que está fazendo, você é tragado às vezes pela internet e ficar pensando muitas técnicas de gestão de pensamento, mas só técnica aqui humana, né? Mas o nosso tempo, nossa gestão de pensamento, acima da técnica, ou seja, olha o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses, ó, a palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Colossenses 3:1, tá ouvindo? Então isso que é verdade, né? A nossa gestão, nós que devemos
demandar bastante tempo para pensar nas coisas que são de cima, tá certo? Por isso que é preciso a gente se alimentar da palavra de Deus, é preciso ler a palavra de Deus, que nós vamos chegar nesse segundo subtópico, que é recursos espirituais. Aqui nesse terceiro subtópico sobre recursos espirituais, olha que a leitura da Bíblia é recurso extraordinário nessa gestão de pensamento, né, para a produção de bons pensamentos, inspirados nas verdades eternas. Então, se nós formos ler, vamos lá, vamos ler, né? Salmo 37, versículo 31 e Salmo 119, versículo 33. Só rápido para a gente ver. Ó, Salmo 37, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. Tá vendo? Se a lei do nosso Senhor Deus estiver dentro do nosso coração, então nossos passos não vão se resvalecer. Eles vão permanecer sempre a caminho da eternidade. Glória a Deus. Se a lei do Senhor estiver aqui dentro. Ou seja, se a palavra de Deus estiver guardada dentro da minha vida. No Salmo 119, nós vamos ver o seguinte, versículo 33, né? 119, versículo 33, a palavra diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Observá-la-ei e dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Olha aí o salmista bem claro quanto a esse versículo. Ele está pedindo para Deus ensinar o caminho dos estatutos, ensinar para ele a palavra de Deus, e ele disse: dá-me entendimento para que ele possa guardar e observar a lei do Senhor. A palavra de Deus também, ela é mistério, e não se deve fazer apenas uma leitura, ler por ler a Bíblia. Não, não é só um livro. Aqui é a palavra de Deus. Ou seja, é bom que você, na hora de ler a Bíblia, ore primeiro um pouco, né? Procure entender o versículo, porque às vezes o versículo é um versículo temporal, para uma nação específica, mas às vezes o versículo ele é diretamente para nós. Esse versículo precisa se alimentar, porque às vezes a Bíblia está falando diretamente ao nosso coração. Às vezes é um versículo que coisas que foram escatológicas, coisas do passado, coisas que ainda vão acontecer. E por esse motivo é bom que a palavra de Deus seja entendida, que aqui não é apenas um livro. Aqui é a palavra do Senhor, nosso Deus. Por isso que o salmista pediu para ele também, além dele ensinar, ele disse assim: dá-me entendimento sobre essa palavra, sobre essa lei. Tá vendo só? Que Deus, que a gente possa orar para Deus, para que Deus nos dê essa habilidade de fazer a leitura da palavra de Deus, e que Ele vá se revelando por meio da sua palavra à nossa vida. Tá certo? Então esse aqui é um recurso sobre essa parte de gestão de pensamento muito bom, porque quando você lê a palavra de Deus, você começa a se inspirar nas coisas do alto, começa a pensar nas coisas que são lá de cima, não é? Você está ocupando seu tempo lendo a palavra de Deus, não é verdade? Isso que eu sempre falo, porque a Bíblia é o recurso espiritual mais tranquilo que nós podemos ter, porque todo irmão, toda irmã, né, possui a Bíblia na sua casa. Glória a Deus. Olha aqui, falou que o quarto subtópico é Jerusalém e Betânia, né? Tem o tempo para estar bem ativo, mas também tem o tempo que você pode descansar no Senhor, foi o que Jesus Cristo disse. Há tempo para todo propósito debaixo do sol, não é isso? Então há tempo para tudo, só temos que gestar esse tempo, gestar o nosso pensamento, glória a Deus, gerir esse pensamento, gerir, ou seja, administrar esse pensamento, não deixar a nossa mente se ocupar com coisas, só coisa terrena, só coisa passageira, só coisas que não levam, não edifica. É isso que o nosso comentador
ele está chamando atenção para isso, tá bom? Terceiro tópico da lição, e o tempo já está se acabando aqui, é a batalha na arena dos pensamentos. Esse tópico aqui, muito importante. Olha, em 2 subtópicos apenas ele explicou a arena dos pensamentos. Essa é uma batalha, influências espirituais e cuidados práticos. Vejamos bem aqui. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Nossa mente é como se fosse um local de intensas batalhas. Entenda isso. Porque as suas decisões vão partir da sua mente, do seu pensamento. Quando você pensa, a partir daí você toma decisão na sua vida. Eu gostaria de pedir que nós ocupássemos a nossa mente em coisas positivas, em coisas edificantes, como o apóstolo Paulo disse. Porque a partir desse momento é que você vai tomar as suas decisões. Glória a Deus. Aleluia. Se eu pensar nas coisas espirituais que são do alto, nós vamos observar lá em Mateus, capítulo 24, né? Jesus falando a esse respeito. Naquele dia eu vou dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu estive fome e tu me deste de comer. Eu estive sede e tu me deste de beber. Eu estando nu, tu me vestiste. Eu estando preso, foste me visitar. Ficai à direita, são as ovelhas. Mas se eu continuar meditando, ele vai dizer também assim aos outros: afastai-vos de mim, maldito, porque eu estando com fome, não me deste de comer. Eu estando com sede, não me deste de beber. Eu estando preso, não foste me ver. Eu estando forasteiro, tu não me hospedaste. A palavra de Deus, aí eu estou gerindo meu pensamento nessas coisas que são do alto. Eu tenho finança, e eu começo a tomar decisão das minhas finanças também. Então eu comecei a entender que as coisas que são do alto, Deus aqui está dizendo para mim tomar uma certa gestão nas coisas que são do alto, também com a minha finança aqui da terra. Eu tenho que investir um pouco do meu recurso naquilo que são do alto. Aleluia. Você começa a dizer: não é importante eu ir lá para aquela festa assim assado, mas é mais importante eu observar aquele irmão que está ficando cego e está precisando de um óculos, precisando fazer um exame. Aquela irmã que está lá com câncer, mas ela não tem uma condição financeira para fazer aquele exame ou aquele remédio. E você começa a perceber isso, que você começa a gerir essa gestão do seu pensamento, se inspirando nas coisas que são de cima, porque a Bíblia está dizendo: faz desse jeito, faz assim, faz assado. E você começa eu estou gerindo as coisas aqui da terra, mas com uma orientação das coisas que são do alto. O apóstolo Paulo falou isso, e Jesus Cristo ensinou como é que nós devemos gerir as coisas aqui na terra, se inspirando nas coisas que são do alto. Não é? Sobre os cuidados práticos, o cristão deve adotar algumas medidas práticas para a proteção da mente. Olha lá. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. Você não é o super-homem, você não é a super-mulher, a Mulher Maravilha, né? Você também não é, como dizia o pastor, você não é um mucuim, você não é um lixo, não. Você é um filho de Deus, por adoção. Você é importante para Deus, glória a Deus. Independente da situação que você esteja agora, mas você é importante para Deus, aleluia. Mas não devemos exageradamente se colocar em determinados patamares que realmente não estamos, e nem se inferiorizar, não nutrir a mente com isso, não. Por quê? Ei, vamos orar e deixa Deus trabalhar na nossa vida, não é verdade? Segundo, o que tem que fazer mais? Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Purificar a mente dos maus pensamentos. Isso quer dizer o seguinte: o que é purificar? É tratar isso, né? Deixar para lá isso, tirar isso, os maus pensamentos. E não se confundir com
outros pensamentos de mentira, de engano, dessas coisas, tirar isso da nossa vida. Outra proteção, outros cuidados com a mente, livrar-se da intoxicação, o excesso de informação, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade, se livrar disso. Né? Você consegue passar aí 2 horas de tempo sem olhar o WhatsApp, ou sem olhar as redes sociais? Então, assim, tentar não se exaurir de tanta informação das redes sociais, porque senão você não tem mais tempo para ocupar somente com as coisas do alto, tá certo? Outro, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instruir naquilo que edifica, ou que instrui. E construir relacionamentos saudáveis. Olha lá, contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Ó, relacionamentos saudáveis, ou seja, com quem é que você está conversando? São pessoas que ao tempo e hora você está discutindo? Você não está concordando com aquele pensamento daquela pessoa que você está tendo amizade? São pessoas que só pensam ao contrário do que você pensa? Aí pense nisso. Porque senão você vai viver o tempo agora discutindo com aquela pessoa. Ah, é meu amigo demais, mas aí ele pensa de um jeito, eu penso de outro. E daqui a pouco a gente está discutindo. E isso, vira e mexe, está discutindo de novo. Correr com outro amigo. Então você só arruma amigo que não concordam com você. Você está certo? Você está errado? Você consegue instruir? Ou a pessoa que está perto discutindo é o que está errado? O certo é que se você começar só a viver em discussão, daqui a pouco a sua mente vai ficar uma aflição, você vai ficar com a mente totalmente aflita e se tornar uma pessoa estressada, intoxicada, tá certo? Muito cuidado com isso. Então isso pode dificultar a paz interior e o discernimento espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, para concluir, eu quero ler aqui Romanos capítulo 12 e versículo 2. Romanos capítulo 12 e versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Nós não podemos se conformar com esse mundo em que há contendas, em que há disseção, em que há brigas, em que há pelejas, mas o apóstolo, aqui Paulo escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, mas, olha lá, a palavra bem tranquila, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, seja dos nossos pensamentos. Transformai-vos pela renovação dos seus pensamentos. Ou seja, ele está dizendo que é possível que nós consigamos transformar nossos pensamentos, renovar esses pensamentos. Nós podemos renovar, ou seja, hoje eu posso estar pensando de um jeito, mas amanhã eu posso estar pensando melhor. Sei lá em que você estava pensando há 1 hora atrás, né? Sei lá em que você estava pensando há 10 minutos atrás. Deus está me usando para você para dizer, olha, não fique pensando nessas besteiras não. Vamos pensar nas coisas que são do alto. Vamos começar a ler a Bíblia. Vamos se transformar com essa renovação desses pensamentos. Ou seja, que quando nós pensamos coisas boas, nós tomamos decisões boas, decisões positivas, decisões que agradam a Deus, e você será, na verdade, né, uma pessoa muito usada na terra. Você será uma pessoa mais feliz, você será uma pessoa realmente provedora e que pode estar discipulando outras pessoas, que pode estar ajudando outras pessoas, se você começar a inspirar as coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são do alto. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez fazer o resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, ajuda-nos a entender cada dia mais a Tua Palavra e que nós possamos ser edificados cada vez mais na Tua Palavra, nos Teus ensinos. Nós te pedimos essas bênçãos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.